Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8 de Romanos. Então, começando um pouquinho antes, no capítulo 7 de Romanos, quem tem Bíblia aí? Você tem Bíblia? É bom você pegar, manusear sua Bíblia, escrever, anotar, colocar data, assim, hoje Deus falou isso comigo. Isso é muito bom, esse estudo da palavra, viu? Então, começando um pouquinho antes, o capítulo 7 de Romanos. No capítulo 7 a gente tem muito a expressão eu, né? O capítulo 7 todinho fala do homem sem lei, do homem sem Deus, e o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma defesa do evangelho para os cristãos em Roma. Então ele vai escrevendo no capítulo 7, falando do eu. Então o capítulo 7 de Romanos é uma figura do homem sem Deus, da humanidade sem Deus. Olha só como é que ele termina o capítulo 7, o versículo 22 do capítulo 7, ele diz: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Então ele diz: a lei de Deus está na minha mente. Eu quero começar aqui. Se você não lê a palavra de Deus, a lei de Deus não está na sua mente. E a lei de Deus, a palavra de Deus, ela precisa estar na sua mente. Sabe como é que funciona a palavra de Deus na nossa mente? Como semente do reino de Deus. É isso. A palavra de Deus na sua mente é como semente do reino de Deus, para produzir o reino de Deus na sua vida. Então, eu vejo nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei que está na minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito do apóstolo Paulo, quando ele se vê na batalha da lei do pecado, não é, que envolve. Eu preguei semana passada que o pecado às vezes nos assedia. Quando o apóstolo Paulo se vê nessa batalha, ele dá um grito interior, ele fala: desventurado homem que sou. Eu acho que ele não quis usar uma palavra muito feia, né, que as pessoas não gostam de usar, mas existe uma palavra muito feia que quer dizer falta de graça. Você sabe qual é essa palavra? Ele poderia ter usado essa palavra ali, né? Eu não vou usar porque eu também não gosto dessa palavra, mas ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O próximo versículo, joga aqui na tela para mim. Eu queria que você lesse bem forte comigo aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e... graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode parar. Quem me livra do corpo desta morte, do pecado? Você sabe qual é a figura que o apóstolo Paulo está usando aqui? Uma das punições dos romanos. Os romanos tem muita contribuição para a humanidade, especialmente na questão do direito, não é?
Mas uma das punições, eu li uma vez a respeito disso, que os romanos usavam para as pessoas quando uma pessoa matava, especialmente um romano, quando ele era acusado de assassinato, especialmente para um romano, o cadáver era amarrado às costas do assassino. E aquele cadáver ficava amarrado ali nas costas do assassino, em estado de putrefação, até que contaminava o assassino e o assassino morria. Pensa que morte horrorosa. Quando o apóstolo Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está exatamente pensando nisso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode levantar a sua mão e falar, Jesus Cristo me livrou de todo o corpo da morte. Levanta a sua mão de novo e fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu acho que eu nunca vi o pastor Newton pregar com tanta ousadia como ele deu testemunho aqui hoje. E eu acho que o irmão, quando levanta a sua mão e fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo, sabe o que está sentindo, não é verdade? Só quem se sente ameaçado pode levantar a mão e falar, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, aí nós entramos no capítulo 8 de Romanos. Saímos deste ambiente do capítulo 7, que é o ambiente do ser humano sem Deus, ameaçado pela morte, e entramos no capítulo 8 de Romanos, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que eu tenho aqui no capítulo 8 de Romanos? Em primeiro lugar, joga o versículo 1. Versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Olha só. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está aí perto de você, longe de você, do seu lado, fala, não existe condenação contra a sua vida diante de Deus. Põe a mão na sua cabeça, nós estamos com distanciamento social, fala assim, não existe condenação para mim diante de Deus. Agora, pois, não existe mais condenação. Olha, a palavra de Deus diz que o diabo é o acusador. Em Apocalipse, a figura do diabo é a figura do acusador. É ele quem chega diante de Deus. Nós vemos isso na história de Jó também, não é? É ele que chega diante de Deus e te acusa. E chega para você e te acusa. É ele que vira para você e fala assim, você quer ser um homem de Deus? Você não vê que você não dá conta, não? Você não vê que você é irado? Você não vê que você erra? Quem é você? Eu trago os seus defeitos aqui na sua cara todo dia. Era isso que Golias fazia com relação ao exército de Israel. Todo dia, a Bíblia diz que por 40 dias, de manhã e à noite, Golias afrontava o exército de Israel, dizendo, você é um fracote, você é um fracasso, você é uma decepção. Todos os dias,
o diabo vem com essas acusações durante o dia, ou de manhã, quando você olha no espelho, ou à noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, a voz do diabo está te acusando. Mas sabe, quando a gente entra aqui no capítulo 8 de Romanos, e a gente vê, eu preciso abrir alguns textos da palavra de Deus, porque fala aqui, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então vamos lá, abre em Colossenses capítulo 2, deixa alguma coisa marcada aí no Romanos, Colossenses capítulo 2, versículo 13 de Colossenses. Achou aí? Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Oh, glória a Deus! Você sabe o que Deus fez em Cristo Jesus? Existia uma dívida minha diante de Deus. E a minha dívida diante de Deus estava escrita com o meu nome, Rúbia Pinheiro Fernandes, depois o Souza. A minha dívida lá diante de Deus. E essa dívida diante de Deus estava com todas as acusações do diabo. A Rúbia, isso, aquilo outro, todos os defeitos que eu conheço. Mas aí, lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário, e eu virei, quando eu tinha 11 anos de idade, eu virei e falei assim: eu aceito este sacrifício de Jesus pela minha vida, é por mim. Sabe o que Deus fez? Pegou o inscrito da dívida que estava com o meu nome e rasgou. De maneira que hoje, quando o diabo chega lá e fala diante de Deus, é aquela tua serva lá, Rúbia, Deus olha para ele e fala assim: uai, gozado, no nome dela aqui não tem mais nada de dívida, foi tudo pago. Glória a Deus. Levanta sua mão e fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tem mais dívida. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus estou servindo a Deus sendo o que sou. Ele pagou a minha dívida, acabou. Hoje, quando Deus olha para mim, Ele olha com o óculos do sangue de Jesus. Estou livre, estou abençoada. Volta lá para Romanos
capítulo 8, versículo 1, não existe condenação para mim, nem para você, nem para ninguém que está em Cristo Jesus. Põe a mão no seu peito e fala assim: meu lugar é em Cristo Jesus. Põe a mão na cabeça e fala assim: meu lugar é em Cristo Jesus. Sabe aonde você está em Cristo Jesus? Eu quero te mostrar um outro versículo, Efésios 2. Vai para Efésios capítulo 2. Aí você vai falar: bispa, mas você falou que era Romanos 8. Depois eu vou continuar no Romanos 8, é só porque eu tenho que te mostrar isso aqui. Efésios capítulo 2, versículo 4. Você abriu aí? Marca aí na sua Bíblia. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo não pode te alcançar se você está em Cristo Jesus. O diabo não te alcança. Ele pode jogar dardo, sabe? Ele pega e joga um dardo inflamado, zup, na esperança de te alcançar. Mas cada vez que você está cada vez mais em Cristo Jesus, mais longe do alcance do diabo você está. Ele não pode te alcançar. Quem pode levantar a mão e falar como o apóstolo Paulo: graças a Deus por Cristo Jesus. Sim, vivemos nessa vida, somos humanos, a pandemia nos assusta. Algumas pessoas passaram para a eternidade por causa dessa pandemia, mas o diabo não pode nos alcançar. Estamos em Cristo Jesus. Sim, somos ameaçados. Sim, somos às vezes até afrontados por situações, mas repete comigo, diga: mas o diabo não pode me alcançar, eu estou em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, dá um glória a Deus. Maravilha. Então vamos voltar lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e agora eu vou te mostrar as bênçãos de estar em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, você não batalha sozinho. Você não luta sozinha. Ainda que você não sinta, o Espírito Santo está com você. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinha. O salmista falou: para onde eu vou me esconder do Espírito de Deus? Aonde eu vou? Se eu subo aos céus, aí tu estás. Se eu desço às profundezas, aí tu estás. Nada nos separa do amor de Deus e do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 26 de Romanos 8. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito
intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo está intercedendo agora por você. Quando você não sabe mais como orar, eu não sei se você tem experiência assim, eu tenho. Às vezes a gente ora por uma pessoa, ora. Aí a gente fala assim: Deus, eu não sei mais como orar. Não sei o que falar mais. Não sei. Começa a orar em línguas, porque o Espírito Santo vai interceder por aquela pessoa. O Espírito Santo intercede por nós. Você não está sozinho jamais. Versículo, já que o Espírito Santo intercede por nós, o versículo 28. Olha o versículo 28. Por que eu tenho que gostar de Romanos 8, gente? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Não está escrito aqui, sentimos. Está escrito isso? Nós não sentimos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós sabemos. Faz assim, fala assim, é cabeça, é saber, é aqui, gente, é saber, não é sentir. Sentir, nós sentimos, às vezes que está tudo errado, né, pastora Larissa? A gente não entende. Sentir, às vezes a gente sente que está tudo contra nós. Quem está passando por uma enfermidade vai sentir que todas as coisas cooperam para o bem? Não, mas você sabe, eu sei. Então, com o que eu sei, eu vou declarar: eu estou passando um momento difícil, mas eu não estou sozinho, e Deus vai reverter isso para a bênção em nome de Jesus.